Aí, Pedro, Jesus falou que quem falar contra o Pai e contra o Filho tem perdão, né? Blasfemar. E quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Foi assim, não foi? Foi, eles pensam assim. Isso. Então o Espírito Santo não deveria ser a terceira pessoa, deveria ser a primeira. Porque ele é o chefão da parada. Você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito não. A comunhão, a palavra comunhão é ter tudo em comum. O que a gente tem em comum? O Espírito dos dois. Isso é a comunhão do Espírito. É a comunhão que a gente tem com o Pai e com o Filho pelo que eles enviaram para nós, que é o Espírito deles. Essa é a comunhão dos santos. A gente não está tendo a comunhão com uma terceira pessoa da Trindade. Não. É com o que o Pai mandou para o Filho e o Filho mandou para nós. Aí, eu neles e tu em mim. Para que o mundo creia que você me enviou. É a comunhão dos santos. A unidade perfeita no Espírito. Os irmãos estão falando ali, ó, a respeito do sentimento, né? Que o Espírito tem. O Espírito é uma pessoa. Por que vocês não aceitam que se ele tem sentimento, ele é uma pessoa? Deus do céu. A palavra diz assim, Efésios 4, verso 30. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. A quem você está entristecendo? Fala aí. É difícil ler? Está tão claro no texto. O Espírito é de Deus. Você está entristecendo o Espírito de Deus. Irmão, as emoções do Pai e do Filho são transmitidas através do Espírito. Claro. É pelo Espírito que você entristece o Pai e o Filho. Se você comete um pecado, você tendo em você a habitação, que é a habitação do Espírito, o Espírito de Deus, que foi dado ao Filho, o Filho, como possuidor desse Espírito, passou para você, e você peca, você entristece o Espírito do Filho e do Pai que estão em você. Simples. Você não está entristecendo uma terceira pessoa, porque o Espírito é de Deus, que deu para o Filho, Jesus, e que passou para nós. Você não está cometendo um pecado contra o Espírito, uma terceira pessoa, é contra o próprio Deus. Eu não sei qual é a dificuldade dos irmãos entenderem isso. O Espírito se entristece, claro, claro. Como se o Espírito dele não se entristecesse também. Como se a alma dele não se entristecesse. Se você brigar comigo, meu Espírito vai se entristecer. Você vai ler esse então o salmo Espírito direto. do Pedro é um outro Pedro. Tem o Pedro e o Espírito do Pedro, que é uma segunda pessoa. Pessoa que falou tanto do Espírito Santo, que falou tanto de intimidade com o Espírito Santo, como é que ela consegue rejeitar os textos da palavra de Deus? Aí, Pedro, Jesus falou que quem falar contra o Pai e contra o Filho tem perdão, né? Blasfemar. E quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Foi assim, não foi? Foi, eles pensam assim. Isso. Então o Espírito Santo não deveria ser a terceira pessoa, deveria ser a primeira. Porque ele é o chefão da parada. Você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito não. Porque Jesus está falando algo de apostasia. É óbvio que é apostasia. Muitos ímpios falam contra o Pai, falam contra o Filho, mas eles não têm o Espírito dentro deles. Os fariseus estavam vendo obras que era dedo de Deus, do próprio Espírito Santo, e Jesus lançou um aviso para eles. Agora, uma vez que você tem o Espírito Santo, que é o Espírito que procede do Pai e procede do Filho, você acredita, e aí você peca contra o Espírito, acabou o perdão, porque agora você está fazendo consciente, é apostasia. Como você entende essa fala de Jesus? Apostasia. Não é que aquela velha interpretação trinitariana, que você pode pecar contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito, não. Na mentalidade trinitariana, o Filho é igual ao Pai. Igualzinho, assim. Se bobear, o Filho é até mais. Na linha trinitariana. Eles vão falar que não, mas alguns textos eles colocam o Filho acima do Pai. Mas na palavra, o Pai é acima do Filho. O Pai, ele tem... O Filho entrega o reino para o Pai, entendeu? É o Pai que... O pai não se faz homem. O Filho se faz homem. O Pai envia o Filho. Mas fala que o Pai estava em Cristo. Estava. Quem vê o Filho vê o Pai. É verdade. O apóstolo Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas o Pai estava no céu. O Filho orava para o Pai, por causa do Espírito Santo que fazia essa comunhão. E lá em João 17 fala da união, não é? Da união do Espírito.
porque ele que faz essa comunhão. Olha um texto que o apóstolo Paulo escreveu, que interessante. Resume tudo o que Pedro falou, mas, como eu disse, a linha trinitariana só vê 3 e acabou o texto, acabou a revelação. O texto se encontra, está aqui, 2 Coríntios 13, verso 13. Esse é o último texto da carta, hein? Olha como o apóstolo Paulo faz a saudação. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu vou falar aqui a leitura trinitariana. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aqui, encontrei 3, acabou a revelação. Trindade é bíblica. Essa é a resolução trinitariana. Agora eu vou falar para você a revelação bíblica, que é o que Jesus falou. Olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o Pai também tem graça, não é? O amor de Deus. Mas o Filho também tem amor. E aqui diz a comunhão do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo já deixou a dica. Comunhão relacionada a quem? Ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, e o Espírito do Filho. Faz a comunhão. Então essa comunhão aqui vai ser para a igreja. Ou seja, é o que o Senhor Jesus falou. Na prática, acontece assim. Deu para entender, Pedro? Perfeito, perfeito. A comunhão, a palavra comunhão é ter tudo em comum. O que a gente tem em comum? O Espírito dos dois. Isso é a comunhão do Espírito. É a comunhão que a gente tem com o Pai e com o Filho pelo que eles enviaram para nós, que é o Espírito deles. Essa é a comunhão dos santos. Entendeu? É isso. Não é a gente não está tendo a comunhão com uma terceira pessoa da Trindade. Não. É com o que o Pai mandou para o Filho e o Filho mandou para nós. Aí eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que você me enviou. É a comunhão dos santos, a unidade perfeita no Espírito, não é com o Espírito. Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of praise.